E se eu te dissesse que não é a falta de dinheiro que te mantém preso, mas sim um vício biológico que vive dentro do seu corpo? Um vício tão profundo que faz você repetir, sem perceber, os mesmos comportamentos, as mesmas emoções e as mesmas decisões que mantêm sua vida exatamente como está. A maioria das pessoas acredita que pobreza é apenas uma condição financeira, mas na verdade, é um estado emocional, químico e neurológico. E enquanto esse vício existir, não importa o quanto você tente, você sempre volta para o mesmo lugar. Joe Dispenza diz que o corpo se torna a mente quando repetimos as mesmas emoções por muito tempo. Isso significa que você pode até querer prosperidade, mas seu corpo está biologicamente condicionado para sentir falta, medo, ansiedade e escassez. Ele não está interessado no futuro. Ele está preso ao que é familiar, mesmo que isso seja sofrimento, preocupação e frustração financeira. Pense nisso. Quantas vezes você já esteve motivado, acreditando que agora sua vida iria mudar, e depois de alguns dias tudo voltou ao normal? Não foram os desafios externos que te puxaram de volta. Foi o seu corpo, buscando sentir as emoções que ele conhece. Ele está viciado nelas. E quando algo tenta tirar você dessa identidade, ele reage como um dependente, cria pensamentos sabotadores, emoções negativas e até sintomas físicos. Esse é o padrão que a maioria das pessoas vive. Quando as coisas vão bem, elas se sentem bem. Quando vão mal, elas se sentem mal. Isso mostra que o ambiente controla suas emoções, suas decisões e seu estado interior. É exatamente assim que o ciclo da vitimização se instala. O corpo assume o comando e você, sem perceber, vive repetindo a mesma história. Mas até o final deste vídeo, você vai entender como quebrar esse condicionamento e literalmente reprogramar seu corpo para atrair abundância. Vai descobrir como fazer seu corpo parar de exigir as emoções da falta e começar a desejar as emoções da prosperidade. E quando isso acontece, a mudança deixa de ser um esforço e se torna um estado natural. A ciência por trás disso é clara: seu cérebro se adapta ao que você sente repetidamente. Seu corpo reage ao que você pensa. E juntos, eles criam sua identidade automática. Hoje, vamos desmontar essa identidade viciada em falta e construir uma nova, um eu que sintoniza prosperidade, escolhe abundância e cria oportunidades onde antes só enxergava bloqueios. Vamos começar. A grande armadilha da mente humana é acreditar que os sentimentos vêm das circunstâncias. Que a falta de dinheiro faz você se sentir inseguro. Que o problema faz você se sentir ansioso. Que a vida determina seu estado emocional. Esse é o primeiro passo para entrar no ciclo da vitimização, acreditar que o mundo externo tem mais poder sobre você do que sua própria consciência. Quando você pensa assim, você se torna refém de tudo ao seu redor. Uma notícia ruim já te derruba. Uma conta inesperada já te desestabiliza. Um problema no trabalho já define seu humor. E isso cria um padrão: seu corpo aprende que deve reagir ao ambiente, e não criar a realidade a partir de dentro. O erro fatal é acreditar que o externo controla o interno. Essa crença é neurobiologicamente destrutiva. Quando você pensa algo que causa estresse ou ansiedade, seu corpo dispara químicos que reforçam essa emoção. E quando isso se repete, o corpo começa a antecipar a emoção antes mesmo do estímulo. Ele se prepara para sofrer, reclamar e sentir falta, automaticamente. Esse programa da vítima se instala quando o corpo se acostuma a emoções de impotência, frustração e escassez. Com o tempo, o corpo quer sentir isso de novo, porque é familiar. Ele cria pensamentos que geram essas emoções, não porque são verdade, mas porque sustentam o vício emocional. E assim, você começa a acreditar: esse sou eu. Sou assim mesmo. Mas essa identidade não é você. É apenas um conjunto de emoções repetidas tantas vezes que se tornaram automáticas. O corpo está tentando manter você no mesmo estado, mesmo que esse estado seja falta, medo ou pobreza. É por isso que Joe Dispenza diz: você acha que é falta de dinheiro. Mas é falta de consciência. E a consciência só muda quando você recupera o poder de determinar como quer se sentir, independentemente do ambiente. O maior sabotador financeiro não está fora de você, está dentro do seu próprio corpo. Dispenza explica que, quando repetimos um tipo de emoção por muito tempo,
O corpo se acostuma à química dela. E quando o corpo se acostuma a algo, ele quer mais daquilo. Sim, seu corpo pode estar viciado em pobreza. Funciona assim: um pensamento gera uma emoção. Essa emoção gera um comportamento. Esse comportamento se repete até se tornar um hábito. E esse hábito, quando reforçado diariamente, se transforma em identidade. Isso significa que, mesmo que você queira riqueza, seu corpo está programado para funcionar como alguém pobre. E quando você tenta mudar, o corpo reclama. Literalmente. Ele dispara sinais de desconforto, ansiedade, irritação ou preguiça, não porque algo está errado, mas porque você está quebrando o padrão químico que o corpo conhece. Para ele, o eu pobre é familiar. O eu próspero é estranho, ameaçador e desconfortável. Por isso, quando você tenta assumir uma nova postura, o corpo dá abstinência emocional. Os mesmos sintomas de quem está largando um vício físico: inquietação, pensando não vai funcionar, cansaço súbito, vontade de desistir. Essa não é a sua mente. É o corpo tentando te puxar de volta para o antigo eu. O mais chocante é entender que o corpo cria pensamentos para justificar o vício. Ele faz você se lembrar de problemas antigos. Faz você pensar nos piores cenários. Faz você se sentir culpado por tentar prosperar. Tudo isso apenas para manter a química emocional da falta. E aqui está o ponto crucial: no momento em que você tenta mudar, é aí que o vício aparece. Isso significa que está funcionando, não que você está falhando. Muitas pessoas acreditam que meditação, afirmações ou técnicas de manifestação não funcionam. Mas o problema não é o método, é a frequência emocional. Você passa 1 hora meditando pela manhã, e 15 horas sentindo falta ao longo do dia. A matemática nunca vai fechar. Quando você vive no modo KD, você se coloca na frequência da falta. Esse é o modo da dúvida, da ansiedade, da preocupação. E o universo não responde ao que você quer, responde à energia que você emite. O corpo, condicionado pela escassez, filtra tudo pela lente da falta. Você não vê oportunidade. Você vê risco. Você não vê caminhos. Você vê travas. Você não vê possibilidades. Você vê limitações. É por isso que muitas pessoas têm oportunidades na frente dos olhos, mas não conseguem reconhecê-las. Porque o corpo ainda está viciado em interpretar tudo a partir da carência. A verdadeira mudança não é sobre dinheiro. Não começa nos números, nem no salário, nem no banco. Começa na identidade. Você só recebe aquilo que sua personalidade é capaz de sustentar emocionalmente. Joe Dispenza resume perfeitamente: não é sobre abundância. É sobre quem você precisa se tornar para recebê-la. Aqui está uma das frases mais importantes de Joe Dispenza: sua personalidade cria sua realidade. Isso significa que você não recebe o que deseja. Você recebe o que é. Sua personalidade é o conjunto de pensamentos que você pensa, dos sentimentos que você sente e dos comportamentos que você repete. Se a sua personalidade atual é feita de pensamentos de falta, emoções de medo e comportamentos de escassez, sua realidade só pode refletir isso. Não é má sorte, não é destino, não é um mundo. É biologia. Para mudar a realidade, você precisa mudar a fórmula. Mudar pensamentos. Mudar emoções. Mudar comportamentos. Mas existe um desafio enorme: 95% de tudo isso está no piloto automático. Você vive reagindo, repetindo, sentindo e agindo como o eu antigo, mesmo quando tenta se tornar alguém novo. E quando esse eu antigo começa a morrer, você sente dor emocional, desconforto, resistência. Não porque algo deu errado, mas porque você está deixando para trás uma identidade inteira. Joe Dispenza diz: você não está lutando contra a vida. Está lutando contra o seu antigo eu. E é essa luta que abre a porta da transformação. A verdadeira mudança não acontece quando você força um novo resultado, ela acontece quando você se torna alguém para quem esse resultado é natural. A neurociência comprova que o cérebro não diferencia algo que você viveu de algo que você repetidamente ensaiou por dentro.
Isso significa que, quando você começa a se familiarizar emocionalmente com o futuro que deseja, seu cérebro começa a registrá-lo como se já fosse real. É por isso que Joe Dispenza afirma que você só manifesta aquilo com o que se torna familiar. Enquanto a maioria das pessoas se acostuma com a escassez, com o medo e com o ciclo da falta, você precisa se tornar íntimo do estado emocional da abundância. A mudança acontece quando o futuro se torna mais atraente emocionalmente do que o passado. A razão pela qual tantos permanecem presos é simples: o corpo está totalmente acostumado às emoções antigas, às respostas químicas que confirmam uma identidade limitada. Raiva, preocupação, ansiedade, culpa, todas essas emoções geram química. E química vicia. É por isso que Dispenza diz que o corpo é literalmente viciado no passado. Para mudar, você precisa treinar seu corpo a sentir agora o que ele só sentiria quando seu desejo se realizasse. Esse treinamento cria uma assinatura eletromagnética nova, e essa assinatura atrai experiências compatíveis. A familiarização com o futuro é muito mais do que pensar positivo, é uma engenharia emocional. Você está ensinando seu corpo como será ser a pessoa que você quer ser. Quanto mais você pratica o futuro emocionalmente, mais a ponte neurológica se fortalece. Seu cérebro começa a produzir os mesmos padrões de disparo que produziria se você realmente estivesse vivendo aquela situação. Nesse momento, sua biologia deixa de ser escrava das memórias e se torna uma extensão da sua imaginação consciente. A ciência da epigenética confirma que seu DNA responde ao ambiente, e o ambiente inclui suas emoções. Quando você eleva seu estado interno para se alinhar ao seu novo futuro, está literalmente sinalizando novos genes. Genes ligados ao crescimento, clareza, criatividade, recuperação e expansão começam a se ativar. Isso não é metáfora, é biologia. O que antes parecia um milagre se torna apenas uma consequência lógica. Você muda por dentro, então sua biologia acompanha, e sua realidade física precisa responder. Familiarizar-se com o futuro cria uma colisão entre quem você foi e quem você está se tornando. No início, seu corpo tentará puxá-lo de volta para o conhecido, pensamentos de isso não é para mim, sentimentos de não vai dar certo, impulsos de sabotagem. Isso é apenas o antigo eu perdendo poder. Cada vez que você respira profundamente, retorna ao estado elevado e se conecta ao futuro desejado, você enfraquece o eu antigo e fortalece o novo. Isso é neuroplasticidade em ação. Você está literalmente desfazendo um passado e instalando um futuro. Quanto mais você visita esse futuro emocionalmente, mais ele começa a visitar você fisicamente. Pessoas certas, oportunidades inesperadas, intuições precisas, tudo começa a se alinhar porque sua assinatura vibracional mudou. Quando você está familiarizado com o futuro, ele deixa de ser um desejo distante e se torna um lugar interno ao qual você retorna todos os dias. E é isso que finalmente quebra o ciclo da falta. Você deixa de viver como vítima do passado e passa a viver como criador do futuro. Quando você começa a mudar sua identidade, o eu pobre não vai te deixar ir embora tão fácil. Ele vai lutar. Ele vai tentar voltar. E isso aparece através de sensações físicas e mentais que parecem retrocesso, mas são sinal de progresso. O corpo vai dizer: volta para a falta. Ele vai criar pensamentos automáticos como não está funcionando, é perda de tempo, isso não é para você, tudo para te fazer voltar ao conhecido, ao familiar, ao antigo eu. Pode surgir cansaço extremo, irritação, preguiça, vontade de procrastinar, até tristeza sem motivo. Nada disso é real. É o corpo pedindo a química emocional da qual ele é dependente. O erro das pessoas é acreditar nesses sinais. Achar que é o universo dando um aviso. Não é. É apenas o vício da falta tentando te puxar de volta para a velha identidade. A chave aqui é simples: quebrar o vício diminuindo a emoção. Respire. Observe. Não reaja. Quando você faz isso, o corpo percebe que não está mais no controle. E é nessa hora que você ganha o jogo. Porque, como Dispenza diz, quando ficar desconfortável, é aí que está funcionando. Toda mudança verdadeira é, na essência, uma mudança de identidade. Você não atrai abundância por desejar abundância, você atrai abundância quando se torna alguém para quem a abundância é natural.
A identidade pobre não é sobre falta de dinheiro, mas sobre hábitos emocionais, sentir falta, sentir medo, sentir insegurança. A identidade abundante, por outro lado, tem uma assinatura emocional completamente diferente: clareza, expansão, merecimento, certeza. Transformar sua identidade é mudar o estado emocional em que você vive a maior parte do tempo. Você deixa de sobreviver para começar a criar. O corpo, porém, está acostumado à antiga identidade. Ele sabe como é viver com preocupação, frustração, ansiedade financeira. Isso se torna um vício emocional, e um vício poderoso. Por isso Joe Dispenza afirma: seu corpo não quer mudar, porque ele se acostumou a você. Quando você tenta viver como uma identidade próspera, o corpo vai protestar. Você sentirá resistência, autossabotagem, pensamentos de desmerecimento. Não significa que você está falhando. Significa que o antigo eu está lutando para sobreviver. E é exatamente aí que você precisa continuar. Para formar uma nova identidade, você precisa criar um novo diálogo interno. Pessoas abundantes não falam consigo mesmas como vítimas, como carentes ou como lutadores da vida. Elas têm um vocabulário próprio. Elas se perguntam: como eu me comporto quando já sou próspero? Esse tipo de pergunta cria novas vias neurais porque força o cérebro a trabalhar em direção ao futuro, e não ao passado. Cada resposta se transforma em comportamento. Cada comportamento repetido se transforma em identidade. E identidade cria destino. A identidade abundante é emocional antes de ser financeira. Ela é construída nos pequenos momentos em que você escolhe confiar em vez de duvidar, agradecer em vez de reclamar, expandir em vez de encolher. Cada uma dessas escolhas ensina o corpo a sentir novas emoções, e emoções são química. Com o tempo, seu corpo começa a preferir as emoções elevadas às antigas emoções de sobrevivência. E quando seu corpo prefere o novo estado, você está perto da mudança real. Porque agora não é só sua mente pensando riqueza, é seu corpo concordando com ela. Um ponto fundamental: identidade abundante não é fingir que você tem dinheiro. É assumir o papel interno de alguém que já vive a vida que deseja. Isso significa agir com dignidade, com autoconsciência, com foco, com presença, com visão. Significa parar de correr atrás e começar a escolher. Significa parar de reagir à vida e começar a emanar. A identidade abundante não é uma fantasia, é uma postura interna que gradualmente reorganiza sua realidade. Pessoas e oportunidades respondem a essa postura como um campo magnético. Quando sua identidade muda, suas decisões mudam, sua energia muda, sua rotina muda, e seus resultados inevitavelmente mudam. Você não precisa buscar a abundância quando ela se torna parte de quem você é. Ao invés disso, você começa a atrair. Tudo que entra na sua vida passa a ser um espelho da sua nova identidade. E é por isso que Joe Dispenza diz que o universo responde à sua assinatura emocional. Quando você se transforma por dentro, você se torna alguém para quem a abundância não é um milagre, é apenas o próximo passo lógico. Agora você entende que nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre identidade. Sobre o corpo que você treina todos os dias para sentir falta ou abundância. Sobre as emoções que você permite dominar sua vida, ou que você decide conscientemente criar. Seu corpo estava viciado em ser pobre, mas vícios podem ser quebrados. Emoções podem ser reprogramadas. Identidades podem ser reconstruídas. O que te prendeu até hoje não precisa te prender amanhã. A mudança começa quando você se compromete a sentir algo novo. A pensar algo novo. A agir de um jeito novo. Mesmo que pareça estranho. Mesmo que pareça desconfortável. Porque esse desconforto é o caminho da libertação. E se você chegou até aqui, já começou a mudança. Já existe dentro de você um novo programa, uma nova frequência, um novo futuro esperando sua decisão para se manifestar. Então faça isso hoje, escolha uma emoção do futuro e viva por ela. Escolha um pensamento novo e proteja-o, escolha um comportamento do seu eu abundante e pratique. Porque cada pequena escolha mata o eu pobre e fortalece o eu próspero. E antes de ir, lembre-se, seu corpo estava viciado em ser pobre. Agora é hora dele aprender a ser abundante.
Comente o que mais te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e já clique no próximo vídeo para aprender como reprogramar sua identidade financeira. Hoje, a sua mudança começou.